Você não consegue conquistar o que quer, porque ainda está preso à parte de você que está sabotando tudo, e Rumi dedicou sua vida inteira para expor exatamente isso sem piedade. Existe algo dentro de você que quer conquistar, quer viver, quer avançar, mas existe outra força silenciosa que enfraquece cada passo seu, que faz você duvidar, adiar, recuar, e enquanto você não enxergar isso, sua vida continuará parada, repetindo os mesmos ciclos invisíveis que te mantêm pequeno. Rumi não oferecia conforto, ele oferecia confronto, porque o verdadeiro segredo não está fora, está em destruir a única coisa que te impede de conquistar qualquer coisa, o falso eu que vive dentro de você. Existe um mecanismo simples, brutal e libertador no sufismo que quebra essa prisão interna e libera uma força que você já sente, mas ainda não consegue sustentar. E se você continuar até o final, você vai reconhecer exatamente o que precisa ser dissolvido para que nada mais possa te impedir. Você sente isso? Existe uma distância entre quem você é e quem você poderia ser. E essa distância não é causada pelo mundo, não é causada pelas circunstâncias, não é causada por falta de oportunidade. Essa distância é causada por algo que vive dentro de você, algo que Rumi chamava de nafs, que no sufismo significa o ego inferior, a parte que vive com medo, que busca aprovação, que foge da verdade. E enquanto o nafs estiver no comando, você pode tentar 1000 vezes, você pode desejar 1000 coisas, você pode começar 1000 jornadas, mas sempre haverá um momento em que algo dentro de você vai puxar você de volta para o mesmo lugar. Você já viveu isso. O momento em que você sente clareza, sente força, sente que agora vai mudar, mas depois, lentamente, algo enfraquece. Não é o mundo, é o nafs tentando sobreviver. Rumi não tratava isso como teoria, ele tratava isso como uma prisão real. Ele escreveu no Masnavi, sua obra central, que ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo, hoje sou sábio e estou mudando a mim mesmo. Isso não é uma frase bonita, isso é uma chave brutal, porque conquistar qualquer coisa na vida não começa conquistando o mundo, começa conquistando o que está dentro de você, e isso é desconfortável, porque significa admitir que a única coisa que tem bloqueado você não é externa, é interna. É a parte de você que tem medo de desaparecer. Existe uma razão pela qual você ainda não vive tudo o que sente que poderia viver. Existe uma razão pela qual você ainda hesita. Existe uma razão pela qual você ainda sente que algo está incompleto. E essa razão não é fraqueza. Essa razão é identificação. Você se identificou com uma versão pequena de si mesmo. Você acreditou que aquela voz na sua cabeça é você. Mas no sufismo, essa voz não é você. Essa voz é o nafs tentando manter o controle, porque o nafs não quer que você conquiste. O nafs quer sobreviver, e a sobrevivência dele depende de manter você pequeno. Rumi descrevia isso como uma guerra invisível, não uma guerra contra o mundo, mas uma guerra dentro de você, porque existe uma parte em você que quer crescer, quer avançar, quer conquistar, quer viver plenamente, e existe outra parte que quer conforto, quer segurança, quer permanecer no conhecido. E enquanto essa segunda parte estiver no comando, sua vida será limitada pelo medo que você nem percebe que está sentindo. E o mais perigoso é que isso acontece em silêncio. Não parece um bloqueio, parece apenas quem você é, mas não é quem você é quem você aprendeu a ser. O segredo de Rumi não era sobre ganhar algo novo, era sobre remover o que é falso.
Ele dizia: por que você permanece na prisão quando a porta está tão aberta? Isso significa que a limitação não está na realidade, está na identidade que você está segurando. Porque toda conquista real começa no momento em que você para de obedecer o medo interno que define seus limites. E esse medo não desaparece com esforço, ele desaparece com visão. Ele desaparece quando você vê claramente que ele não é você. Existe um momento específico em que isso começa a mudar. É o momento em que você percebe que você não é a voz que duvida. Você é quem observa a dúvida. Você não é o medo. Você é quem percebe o medo. E quando isso acontece, algo começa a se quebrar, porque o Nafs só tem poder enquanto você acredita que ele é você. No momento em que você vê que ele é apenas um mecanismo, ele começa a perder força. E é nesse momento que a energia que estava presa começa a ser liberada. Rumi falava constantemente sobre morrer antes de morrer. Isso não significa a morte física, significa a morte dessa identidade falsa. Significa o fim da versão limitada que você acreditou ser. Porque enquanto essa versão existir, sua vida será limitada por ela. Mas quando ela começa a dissolver, algo completamente diferente emerge. Uma clareza que não depende de motivação, uma força que não depende de validação, uma direção que não depende de aprovação. Você já sentiu isso em pequenos momentos. Momentos em que você não duvidou, momentos em que você não hesitou, momentos em que você simplesmente agiu sem medo, sem conflito interno. Isso é quem você é sem o controle do Nafs. Isso é quem você é quando não está identificado com o medo. E tudo o que você quer conquistar está do outro lado dessa identidade falsa. Não é algo que você precisa construir, é algo que você precisa liberar. O sufismo ensina que sua essência real é chamada de Ruh, que significa espírito, sua natureza mais profunda e verdadeira. O Ruh não tem medo. O Ruh não hesita. O Ruh não busca aprovação. O Ruh simplesmente é. E quando você começa a viver a partir disso, sua vida começa a se alinhar com uma força que não pode ser bloqueada. Porque não é uma força criada pelo esforço, é uma força revelada pela verdade. E é por isso que a maioria das pessoas nunca conquista o que poderia conquistar, porque elas tentam avançar sem primeiro dissolver o que as prende. Elas tentam construir força sobre uma identidade baseada no medo, e isso sempre colapsa, sempre retorna ao mesmo ponto. Sempre retorna à mesma limitação invisível, mas aqueles que veem isso, aqueles que reconhecem isso, aqueles que começam a separar quem eles são do que o Nafs projeta, começam a acessar algo que muda tudo. E isso levanta uma pergunta que você não pode evitar. Se a única coisa que tem limitado você é uma identidade que não é realmente você, então o que aconteceria se você parasse de obedecer essa identidade agora? O que aconteceria se você não recuasse dessa vez? O que aconteceria se você não obedecesse o medo dessa vez? Porque é exatamente aqui que o verdadeiro segredo começa a se revelar. E o que Rumi descobriu sobre esse ponto muda completamente a forma como você entende o que significa conquistar qualquer coisa. Existe um momento silencioso em que você sente que está prestes a fazer algo maior, mas algo dentro de você congela. Não é o mundo que te bloqueia, é algo interno que te puxa de volta para o familiar, para o previsível, para o seguro. E é exatamente aqui que o segredo de Rumi se torna brutalmente real. Porque o maior obstáculo entre você e qualquer conquista não é a falta de capacidade, é a lealdade inconsciente à versão antiga de si mesmo.
você continua obedecendo uma identidade que foi construída pelo medo, pelas experiências passadas, pelas vozes que você ouviu quando ainda não sabia quem era. E essa identidade luta para sobreviver. Ela não quer que você conquiste, porque toda conquista real ameaça a existência dela. Rumi dedicou sua vida a expor esse mecanismo, porque ele sabia que enquanto você continuar sendo governado por essa versão limitada, você continuará andando em círculos, chamando de destino aquilo que é apenas apego ao conhecido. Você sente o impulso de avançar, mas sente também a resistência. Isso não é coincidência. Isso é o sinal exato do ponto onde a transformação começa. Porque existe uma força dentro de você que quer expandir, e existe uma força que quer contrair. O sufismo ensina que essa contração é o nafs tentando manter o controle, tentando manter a narrativa de quem você acredita ser. Porque o nafs não quer que você descubra que você é maior do que ele. Ele sobrevive da sua identificação. Ele sobrevive enquanto você acredita que aquela voz é você. Mas no momento em que você observa essa voz em vez de obedecê-la, algo começa a quebrar. E é por isso que Rumi não ensinava as pessoas a lutar contra o mundo. Ele ensinava as pessoas a verem claramente o que dentro delas estava bloqueando a própria expansão. Existe uma razão pela qual você já começou coisas e não terminou. Existe uma razão pela qual você já sentiu clareza e depois perdeu. Existe uma razão pela qual você já esteve perto de se tornar algo maior e recuou. E essa razão não é fraqueza. Essa razão é identificação com o medo. O medo não é o inimigo. O inimigo é acreditar que o medo define quem você é, porque no momento em que você acredita nisso, você entrega seu poder para uma ilusão, e o sufismo existe exatamente para quebrar essa ilusão. Rumi escreveu que aquilo que você busca também está buscando você. Isso não é metáfora emocional, isso é uma verdade existencial. Porque a vida não bloqueia quem está alinhado com sua essência. A única coisa que bloqueia é a falsa identidade que você insiste em proteger. Você não está aqui para permanecer pequeno. Você não está aqui para repetir padrões invisíveis. Você não está aqui para viver dentro dos limites que o medo definiu. Mas enquanto você continuar obedecendo o impulso de recuar, você continuará reforçando a identidade que mantém você preso. Cada vez que você recua, você fortalece o nafs. Cada vez que você hesita, você alimenta a ilusão de que você é limitado. E cada vez que você obedece o medo, você se afasta da sua essência real. O segredo de Rumi é brutal, porque ele não oferece conforto. Ele exige que você veja a verdade. Ele exige que você reconheça que a única coisa que precisa desaparecer é a versão de você que vive baseada no medo. Existe algo dentro de você que já sabe disso. Existe algo dentro de você que reconhece essas palavras não como informação, mas como lembrança, porque sua essência nunca foi limitada, sua essência nunca foi fraca, sua essência nunca foi incapaz. O que aconteceu foi que você aprendeu a se identificar com uma camada superficial que não é quem você realmente é, e essa camada criou uma prisão invisível. O sufismo chama isso de véu. Um véu não bloqueia a realidade, ele apenas bloqueia sua visão, e enquanto esse véu existir, você continuará acreditando que é menor do que realmente é. Rumi não falava sobre se tornar algo novo. Ele falava sobre remover o que é falso, porque tudo que é real já está dentro de você, tudo que é verdadeiro já existe. O problema nunca foi a ausência de poder. O problema foi identificação com a ausência.
Você acreditou que era limitado e essa crença moldou sua realidade. Mas a crença não é a verdade. A crença é apenas um pensamento repetido até parecer real. E no momento em que você vê isso, no momento em que você reconhece isso, algo começa a mudar, porque você começa a perceber que nunca foi o medo. Você sempre foi quem observa o medo. Existe uma diferença profunda entre viver como o Nafs e viver como o Hu. O Nafs reage. O Hu age. O Nafs hesita. O Hu se move com clareza. O Nafs busca a aprovação. O Hu não precisa de aprovação. E essa diferença muda tudo, porque conquistar qualquer coisa na vida não é sobre acumular força externa. É sobre remover o bloqueio interno que impede sua força natural de se expressar. E esse bloqueio não é físico, é psicológico, é existencial, é a identificação com algo que você nunca foi. Você já percebeu que os momentos mais poderosos da sua vida foram momentos em que você não estava pensando demais? Momentos em que você simplesmente foi. Momentos em que você não estava dividido internamente. Isso é o estado natural da sua essência. Isso é o que existe quando o Nafs não está interferindo. E é por isso que Rumi ensinava que a clareza não é criada. Ela é revelada quando o ruído desaparece. O ruído é o medo. O ruído é a dúvida. O ruído é a identidade falsa tentando sobreviver. Cada vez que você vê isso, cada vez que você reconhece isso, o controle do Nafs enfraquece, porque o poder dele depende da sua inconsciência. Ele depende de você não perceber o que está acontecendo. Mas agora você está percebendo. Agora você está vendo algo que sempre esteve aí. E isso muda tudo. Porque você não pode mais fingir que não vê. Você não pode mais fingir que não sente. Existe uma parte de você que já sabe que não pode voltar a ser quem era antes. E isso cria uma tensão inevitável, porque você está entre duas versões de si mesmo, a versão que quer permanecer segura e a versão que quer se expandir, a versão que quer sobreviver e a versão que quer viver. E Rumi deixou claro que essa tensão é o portal, essa tensão é o ponto de transformação, porque é exatamente aqui que você decide qual identidade vai continuar alimentando. E essa decisão não é feita com palavras, ela é feita com ação, ela é feita com escolha, ela é feita com consciência. Existe uma pergunta que você não pode evitar agora. Quem está no comando da sua vida neste exato momento? É o medo ou é a verdade? É o Nafs ou é o Hu? Porque a resposta para essa pergunta define tudo. Define o que você conquista, define o que você vive, define quem você se torna. E o mais brutal é que essa escolha não acontece no futuro. Ela acontece agora, neste momento, neste instante silencioso em que você percebe que existe algo dentro de você que não pode mais permanecer adormecido. E se isso já começou a despertar em você, então algo irreversível já está em movimento. Porque uma vez que você vê o mecanismo, você não consegue mais ser controlado por ele da mesma forma. Mas existe ainda algo mais profundo que Rumi revelou sobre esse ponto. Algo que determina se você realmente se liberta ou se volta lentamente ao mesmo ciclo invisível. E isso depende de algo que quase ninguém percebe. Existe um momento extremamente silencioso em que o ego percebe que está perdendo o controle, e esse momento é mais desconfortável do que qualquer dor externa, porque o ego, o Nafs, não luta com força física, ele luta com dúvida, com distração, com esquecimento. Ele começa a sussurrar coisas que parecem lógicas, coisas que parecem prudentes, coisas que parecem sensatas, mas que na verdade
tem um único objetivo: fazer você voltar para a versão antiga de si mesmo. E é exatamente aqui que quase todos recuam, não porque são fracos, mas porque não percebem o que está acontecendo. Eles acreditam que estão tomando decisões conscientes, quando na verdade estão obedecendo o mecanismo de sobrevivência da identidade antiga. Rumi viu isso acontecer milhares de vezes. Ele viu pessoas chegarem à porta da liberdade e voltarem para a prisão porque a prisão era familiar. O Nafs não sobrevive com força, ele sobrevive com familiaridade. Ele sobrevive porque você está acostumado com ele. Ele sobrevive porque você acredita que ele é você. E isso é o que torna ele tão poderoso. Não é o medo em si, é a identificação com o medo. É a crença silenciosa de que aquela voz define seus limites. Mas Rumi deixou algo muito claro. Aquilo que você é não pode ser limitado por aquilo que você observa. Se você consegue observar o medo, você não é o medo. Se você consegue perceber a dúvida, você não é a dúvida. E essa percepção muda tudo, porque começa a separar você da única coisa que estava controlando você. Existe uma razão pela qual você sente uma mistura de expansão e desconforto ao mesmo tempo, porque uma parte de você está despertando e outra parte está tentando sobreviver. O sufismo não romantiza isso. O sufismo expõe isso, porque o caminho não é confortável. O caminho é verdadeiro, e a verdade destrói tudo que é falso. Cada vez que você vê o Nafs claramente, cada vez que você percebe que aquela voz não é sua essência, uma parte da prisão interna começa a desmoronar, e o que resta não é vazio. O que resta é você. O verdadeiro você que sempre esteve ali, esperando que você parasse de se confundir com a máscara. Rumi descreveu isso como o acordar de um sonho. E quando você acorda, você percebe que o sonho nunca teve poder real. Ele só parecia real enquanto você estava dormindo. O ego é esse sonho. Ele é uma construção baseada em memórias, medos, condicionamentos e repetições. Mas ele não é sua essência. Sua essência não é construída. Sua essência é revelada. E quando isso começa a acontecer, sua relação com a vida muda completamente. Porque você para de agir a partir do medo e começa a agir a partir da clareza. Existe algo extremamente poderoso em perceber que você não é aquilo que você pensava que era. Porque isso significa que seus limites não são reais. Eles são apenas hábitos de identidade. E hábitos podem ser quebrados. Identidades podem ser dissolvidas. Mas isso exige uma coisa que o ego teme mais do que qualquer outra coisa: consciência. Porque a consciência é a luz que expõe a ilusão. E quando a ilusão é exposta, ela não consegue mais controlar você da mesma forma. O segredo de Rumi não era se tornar forte. Era parar de fingir ser fraco. Era parar de alimentar uma versão falsa de si mesmo. Porque toda vez que você alimenta o medo, você reforça a prisão. E toda vez que você observa o medo sem obedecer, você enfraquece a prisão. Isso é simples, mas não é fácil. Porque exige que você abandone a identidade que você passou a vida inteira protegendo. Exige que você deixe morrer a versão de você que nunca foi real. Existe uma razão pela qual você sente que existe algo maior esperando por você. Isso não é imaginação, isso é reconhecimento. Sua essência reconhece o que é verdadeiro. Sua essência reconhece o que é real. E ela sabe que você não foi feito para permanecer limitado, mas o Nafs luta para manter você pequeno, porque o desaparecimento dele significa o nascimento de algo que ele não pode controlar. E esse nascimento é inevitável quando você começa a ver claramente.
Cada vez que você escolhe não obedecer o impulso de recuar, algo muda dentro de você. Algo se fortalece, algo se estabiliza. Não é força física, é presença, é clareza, é alinhamento. E isso cria uma sensação que é impossível de explicar completamente, mas impossível de negar quando é sentida. É a sensação de estar inteiro, é a sensação de não estar dividido internamente, é a sensação de não estar mais em guerra consigo mesmo. Rumi ensinava que aquilo que você busca está mais próximo do que sua própria respiração. Isso significa que você não precisa ir a lugar nenhum para encontrar o que procura. Você precisa apenas parar de fugir do que já está dentro de você. Porque toda conquista real não começa no mundo externo. Ela começa no momento em que o conflito interno termina. E o conflito termina quando a ilusão é vista pelo que ela é. O ego quer que você acredite que você precisa se tornar algo antes de agir. Mas o sufismo revela o oposto. Você precisa agir a partir do que você já é, porque sua essência não está incompleta. Sua essência está encoberta. E remover esse encobrimento é o que libera tudo. É o que libera sua capacidade. É o que libera sua clareza. É o que libera sua direção. Existe uma pergunta que está se tornando impossível de ignorar dentro de você agora. Se você não é o medo, então por que continuar obedecendo ele? Se você não é a dúvida, então por que continuar se limitando por ela? Se você não é a identidade antiga, então por que continuar vivendo como se fosse? Porque algo dentro de você já sabe a resposta. Algo dentro de você já reconhece a verdade. E quanto mais você reconhece isso, menos poder a ilusão tem. O que Rumi descobriu não foi um método, foi uma realidade. Ele descobriu que a liberdade não é criada, ela é revelada quando a falsidade é removida. E isso muda completamente o que significa conquistar qualquer coisa. Porque conquistar não é adicionar algo novo, é remover o que está bloqueando o que já existe. E existe um ponto específico onde tudo isso se torna irreversível, um ponto onde você não consegue mais voltar a ser quem era antes, um ponto onde você vê claramente demais para voltar a dormir completamente. E esse ponto está mais próximo do que você imagina, porque ele começa no momento em que você para de fugir da verdade que você já sente. Mas existe ainda algo mais profundo acontecendo neste exato momento. Algo que determina se esse despertar se estabiliza ou se desaparece lentamente. Algo que define se você realmente assume o controle da sua vida ou se volta a ser controlado pelo padrão invisível que governou você até agora. Existe um momento inevitável em que o ego entra em pânico. E esse momento não é barulhento, não é dramático, não é visível para ninguém além de você. É um momento silencioso em que você começa a perceber que aquela voz que sempre controlou suas decisões não tem mais o mesmo poder. E isso assusta o ego, porque o ego sobrevive da sua obediência inconsciente. O sufismo sempre deixou isso claro. O nafs não é destruído pela força, ele é dissolvido pela visão. Ele começa a desaparecer no momento em que você o vê claramente. E quando isso começa a acontecer, ele tenta sobreviver da única forma que pode, criando distração, criando dúvida, criando urgência falsa, criando a sensação de que você precisa voltar a ser quem era antes. Porque o ego sabe que, se você continuar vendo, ele não poderá mais governar sua vida. Rumi não suavizava essa verdade. Ele não oferecia caminhos que preservassem o ego. Ele oferecia caminhos que o expunham. Ele escreveu: venda sua inteligência e compre perplexidade.
inteligência é mera opinião, perplexidade é intuição. O que ele quis dizer é brutal. O ego vive de certezas falsas, ele vive de narrativas repetidas, ele vive de histórias que você conta sobre si mesmo, mas a essência real não vive de histórias, ela vive de presença, e presença destrói a ilusão, porque presença não acredita, presença vê, e no momento em que você vê, você não pode mais ser controlado da mesma forma. Existe algo profundamente desconfortável em perceber que você não é quem pensava que era, porque o ego construiu uma identidade baseada em sobrevivência, ele construiu uma imagem baseada em proteção, ele construiu uma versão baseada em evitar dor. Mas essa versão não é quem você é, essa versão é quem você precisou ser. E o problema é que você continuou sendo essa versão mesmo depois que ela deixou de ser necessária. Você continuou obedecendo uma estrutura que não serve mais à sua expansão, e isso cria uma prisão invisível que parece normal, mas que lentamente sufoca tudo que é real dentro de você. O sufismo chama isso de esquecimento. Não o esquecimento de informação, mas o esquecimento de si mesmo, porque sua essência nunca desapareceu. Ela apenas foi encoberta por camadas de identificação, camadas de medo, camadas de condicionamento, camadas de histórias repetidas, e cada camada cria a sensação de que você é algo fixo, algo definido, algo limitado. Mas Rumi passou sua vida inteira mostrando que isso é uma ilusão. Ele dizia: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Isso não é poesia vazia. Isso é um confronto direto com a mentira central do ego, a ideia de que você é pequeno. O ego precisa que você acredite que é pequeno, porque se você perceber que não é, ele perde o controle, ele perde a autoridade, ele perde a capacidade de definir seus limites, e é por isso que ele luta tão silenciosamente para manter você dentro do conhecido. Não porque o conhecido é melhor, mas porque o conhecido é controlável. O desconhecido representa a morte da identidade antiga, e o ego interpreta isso como ameaça, mesmo que seja libertação. Existe um momento específico em que você começa a perceber que o medo não tem substância real. Ele parece sólido, mas quando você observa ele diretamente, ele começa a enfraquecer. Ele começa a perder consistência. Ele começa a revelar sua verdadeira natureza. Ele é apenas um pensamento. E um pensamento não tem poder a menos que você acredite nele. O sufismo ensina que a libertação não é destruir o pensamento, é parar de se identificar com ele. Porque a identificação é o que dá poder ao ego. Sem identificação, ele é apenas ruído. Rumi não ensinava as pessoas a se tornarem algo novo. Ele ensinava as pessoas a se lembrarem do que sempre foram, porque o que você é não pode ser criado, só pode ser revelado. E essa revelação acontece quando o ego começa a perder o domínio, não porque você lutou contra ele, mas porque você parou de alimentá-lo. Você parou de acreditar em cada pensamento. Você parou de obedecer cada impulso de recuar. Você parou de se confundir com aquilo que não é você. Existe uma força dentro de você que nunca foi tocada pelo medo. Uma força que existia antes de cada dúvida, antes de cada hesitação, antes de cada identidade que você construiu. Essa força é o Rua, sua essência real. E o Rua não precisa de motivação, ele não precisa de validação, ele não precisa de permissão, ele simplesmente é. E quando você começa a viver a partir disso, sua relação com a vida muda completamente. Porque você deixa de reagir e começa a agir. Você deixa de fugir e começa a avançar. O ego quer que você acredite que conquistar qualquer coisa exige esforço constante contra o mundo.
mas o sufismo revela algo muito mais profundo. O verdadeiro obstáculo nunca foi o mundo. O verdadeiro obstáculo sempre foi a identificação com o ego, porque essa identificação cria divisão interna, e a divisão interna enfraquece sua ação. Ela cria hesitação, ela cria dúvida, ela cria atraso, e o atraso é a forma mais silenciosa de prisão. Existe uma clareza que começa a emergir quando você percebe isso completamente. Uma clareza que não depende de motivação emocional, uma clareza que não depende de circunstâncias externas, uma clareza que nasce da ausência de conflito interno. E essa clareza é o que permite que você conquiste qualquer coisa, não porque você se tornou mais, mas porque você parou de ser menos. Você parou de se limitar, você parou de se contrair. Rumi dizia que aquilo que você procura está procurando você. Isso significa que sua essência e sua realidade não estão em conflito. O único conflito é interno, o único bloqueio é interno. E no momento em que esse bloqueio começa a dissolver, sua vida começa a se alinhar de uma forma que parece quase inevitável. Não porque você está forçando, mas porque você está permitindo. Existe algo que está mudando dentro de você agora, algo que não pode mais ser ignorado, algo que não pode mais ser esquecido completamente. E quanto mais você reconhece isso, mais o ego perde sua capacidade de controlar você. Porque o ego depende da inconsciência, ele depende do esquecimento, ele depende de você não perceber o que está acontecendo. Mas agora você está percebendo, agora você está vendo, agora você está sentindo algo que sempre esteve ali, mas que você nunca tinha observado com essa clareza. E isso muda completamente o que é possível para você, porque no momento em que você para de obedecer o ego, você começa a viver a partir da sua essência. E sua essência não conhece limitação. E isso levanta uma pergunta inevitável que começa a ecoar dentro de você com cada vez mais intensidade. Se a única coisa que já impediu você de conquistar qualquer coisa foi uma identidade que não é realmente você, então o que acontece a partir do momento em que essa identidade começa a desaparecer de verdade? Existe um instante silencioso em que o ego começa a perder completamente o controle, e esse instante não parece uma vitória, parece um vazio, porque o ego quer que você acredite que ele é você. Ele quer que você acredite que sem ele você não existe. E quando ele começa a desaparecer, ele cria a sensação de que algo está errado, de que algo está faltando, de que você precisa voltar para o que era antes. Mas o que está desaparecendo não é você. O que está desaparecendo é a prisão. Rumi viveu isso intensamente, e tudo o que ele ensinou nasceu dessa experiência direta de ver a identidade falsa dissolver e revelar algo muito maior que sempre esteve presente. O ego entra em pânico porque ele percebe que você não está mais acreditando em cada pensamento que ele produz. Ele percebe que você está observando em vez de obedecer, e isso muda tudo, porque o poder do ego nunca esteve na força dele, esteve na sua crença nele. E quando essa crença começa a enfraquecer, o controle começa a desaparecer. O sufismo chama isso de despertar do coração, não o coração físico, mas o centro da sua percepção mais profunda, onde a verdade não é pensada, ela é reconhecida. Você começa a perceber algo estranho. Os pensamentos continuam vindo, mas eles já não têm o mesmo peso. As dúvidas ainda aparecem, mas elas já não definem suas ações. O medo ainda surge, mas ele já não paralisa você da mesma forma. Isso não significa que o ego desapareceu completamente. Significa que você deixou de ser controlado automaticamente por ele. E isso é o início da verdadeira liberdade. Não a liberdade externa,
mas a liberdade interna que permite que você finalmente viva sem ser governado por uma identidade construída pelo medo. Rumi descreveu esse processo como a morte antes da morte. Não a morte do corpo, mas a morte da ilusão, a morte da identidade que nunca foi real. E essa morte não é uma perda, é um nascimento. É o nascimento da sua essência verdadeira, que sempre esteve presente, mas que foi encoberta pela identificação com o ego. E quando essa essência começa a emergir, você sente algo que talvez nunca tenha sentido antes com essa intensidade: clareza sem esforço. Existe uma diferença profunda entre tentar conquistar algo e simplesmente permitir que sua essência se mova sem interferência. Quando o ego está no controle, tudo é esforço, tudo é tensão, tudo é dúvida. Mas quando sua essência começa a assumir o comando, algo muda completamente. A ação se torna natural, a direção se torna clara, o movimento se torna inevitável, porque não existe mais conflito interno dividindo sua energia. O ego cria divisão. Ele cria a sensação de que você é fragmentado, que uma parte de você quer avançar e outra parte quer recuar, e essa divisão é o que enfraquece sua capacidade de conquistar qualquer coisa. Mas quando essa divisão começa a desaparecer, sua energia se torna unificada, e uma mente unificada é uma força que não pode ser facilmente interrompida, porque ela não está em guerra consigo mesma. Rumi ensinava que o maior obstáculo entre você e sua realização é o véu da identidade falsa. Um véu não é uma parede. Ele não bloqueia fisicamente. Ele bloqueia perceptualmente. Ele bloqueia a sua visão da verdade. E no momento em que esse véu começa a cair, você começa a ver a si mesmo com uma clareza que é impossível de ignorar. Você começa a perceber que nunca foi limitado, você apenas acreditou que era. Existe algo extremamente poderoso em perceber que você não é seus pensamentos, porque isso significa que seus pensamentos não definem seus limites. Eles são apenas movimentos passageiros dentro da sua consciência, e sua consciência é maior do que qualquer pensamento. O sufismo ensina que você é o observador, não o conteúdo observado. E quando você vive a partir desse lugar, o controle do ego começa a desaparecer naturalmente. Você começa a notar que as decisões que antes pareciam impossíveis agora parecem simples. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você deixou de agir a partir do medo e começou a agir a partir da clareza. E essa mudança interna altera completamente sua relação com a realidade externa, porque o mundo responde à forma como você existe dentro de si mesmo. O ego quer que você acredite que conquistar qualquer coisa exige luta constante, mas Rumi revelou que a verdadeira conquista começa quando a luta interna termina. Quando você não está mais dividido, sua energia se move em uma única direção, e essa direção tem uma força que não depende de esforço excessivo. Ela depende de alinhamento, ela depende de verdade. Existe um momento em que você percebe que não pode mais voltar a ser quem era antes. Não porque você decidiu, mas porque você viu demais. Você percebeu algo que não pode ser esquecido completamente. Você viu que o ego nunca foi sua essência. E essa percepção muda tudo, porque agora você tem uma escolha consciente: continuar vivendo a partir da ilusão ou viver a partir da verdade. O sufismo sempre deixou claro que a verdade não é algo que você adquire, é algo que você reconhece. E esse reconhecimento começa a dissolver tudo que é falso. Cada vez que você observa o ego sem se identificar com ele, você enfraquece sua influência. Cada vez que você age a partir da clareza, você fortalece sua essência.
e esse processo se torna progressivamente irreversível. Existe uma sensação crescente de estabilidade interna que começa a emergir. Uma sensação de que você não está mais sendo arrastado automaticamente por cada pensamento ou emoção. Você começa a sentir que existe um centro dentro de você que não é afetado pelo caos externo. Esse centro é o que o sufismo chama de presença, e é dessa presença que nasce a verdadeira capacidade de conquistar qualquer coisa. Rumi não ensinava as pessoas a controlar o mundo. Ele ensinava as pessoas a deixar de ser controladas pelo ego, porque quando você deixa de ser controlado internamente, sua ação externa se torna naturalmente eficaz. Não porque você está forçando, mas porque você está alinhado, e o alinhamento é mais poderoso do que qualquer esforço fragmentado. Existe algo inevitável acontecendo dentro de você agora, algo que não depende de motivação momentânea, algo que nasce da percepção direta da verdade. E quanto mais você permanece consciente disso, mais o controle do ego desaparece, mais a identidade falsa perde força, mais sua essência assume o comando. E isso levanta uma pergunta que começa a se tornar impossível de ignorar. O que realmente acontece quando sua essência assume completamente o controle e o ego deixa de governar suas decisões? Existe apenas uma coisa que sempre esteve entre você e tudo o que você quer conquistar. Não foi o mundo, não foram as circunstâncias, não foram as oportunidades. Foi a identidade falsa que você continuou protegendo. Rumi não ensinou pessoas a conquistar o mundo, ele revelou como parar de ser controlado pela única força que mantém alguém pequeno, o ego inconsciente. No momento em que você deixa de obedecer essa voz, algo muda silenciosamente. E é exatamente aí que sua vida começa a se alinhar com uma força que não pode ser bloqueada. Se isso despertou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Isso não é apenas inspiração, é reconhecimento. Existe uma parte de você que já sabe, e quanto mais você expõe essa verdade à sua consciência, mais fraco o ego se torna e mais forte sua essência se revela. Se este vídeo falou diretamente com você, escreva nos comentários: eu não sou meu ego. Isso não é uma frase, é uma ruptura interna. Inscreva-se no canal, porque este é um dos poucos espaços onde os ensinamentos reais de Rumi são revelados sem distorção, sem superficialidade e sem diluição. E curta este vídeo para fortalecer este tipo de conteúdo, porque quanto mais você se expõe à verdade, menos a ilusão consegue sobreviver.